Que Deus abençoe você de casa também, que está nos acompanhando. Eu acredito que todo mover de Deus tem uma direção. Amém? Todo mover de Deus, toda oração tem uma grande valia e nós não podemos desprezar. Amém, gente? Vamos abrir as Sagradas Escrituras, vamos abrir a primeira carta de Pedro. O capítulo é o capítulo de número 5, versículo 7. Há 3 semanas atrás, eu também comecei o culto de quarta-feira, abrindo 1 de Pedro, só que nós estávamos falando de outro assunto. Hoje nós vamos ao versículo 7 de primeira carta de Pedro. Para você que tem uma certa dificuldade para encontrar, abrindo Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, o livro anterior ao Apocalipse é Judas, o livro anterior ao Judas são as 3 cartas de João, aí você encontra as cartas de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. Quando você achar, diga achei. Acharam? Então todo mundo pode sentar os obreiros também. Hoje eu quero que você de verdade consiga guardar isso no seu coração. Marque, anote se você puder. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Podemos ler, gente? Vamos lá? Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê, gente? Porque ele tem cuidado de vós. Diga graças a Deus. A palavra ansiedade nos últimos tempos tem sido uma tônica, né? Vocês têm ouvido bastante sobre esse assunto? Tem ouvido muita gente falar de ansiedade? Tem ouvido falar? E ainda mais, né, que nós vemos que isso se tornou um quadro clínico muito sério, né? Quando se fala de ansiedade, nós sabemos que a coisa é bem séria. Mas vamos pegar aqui o que o texto fala. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Vamos ser sinceros, eu como ser humano, eu também tenho esse problema. Todos nós temos um tipo de ansiedade a querer chegar onde nós temos objetivos e vontades. Sim ou não? Então, nós temos que ter um cuidado, porque existe uma parte boa da ansiedade e existe a parte ruim. A parte boa é aquela, você está sempre animado, querendo que aquilo aconteça. Amém? Mas isso não faz você mudar o seu parecer, isso não faz você mudar o rumo da tua vida porque as coisas não estão acontecendo. Você está sempre solícito, você está sempre crendo. Amém? Essa é uma parte boa, é você usar da fé, você está sempre disponível. Agora, a parte ruim, quando eu digo para você que praticamente toda a palavra em si, ansiedade é ruim, é quando nós queremos chegar a algo, ou ter algo, ou viver algo que não é o momento, ou talvez aquele momento de saber aguardar as coisas de Deus. E isso a gente tem que aprender um pouco, porque se o Senhor fala, lance sobre ele, coloque sobre o Senhor toda a sua ansiedade. E quando falamos de família, nós acho que talvez temos aqui vamos dizer assim, uma opção não, mas nós temos um desejo em comum, essa é a palavra, quando nós todos queremos ver os nossos salvos. Queremos ver os nossos andando com Deus, nossos pais, nossos irmãos. Queremos poder falar de Jesus para eles de maneira aberta, sem receio, porque às vezes a gente tem essa dificuldade, não tem? Tem pessoas que se você falar de Jesus para ela, já vem, né, com 2, 3, 10 pedras na mão. Às vezes a pessoa já é áspera, sempre tem uma palavra para retrucar. E assim, gente, nós temos que ter entendimento que Jesus passou por isso. Lembra que Jesus, dentro de casa, os seus irmãos não deram moral para ele. Os discípulos de Jesus deram moral, deram crédito àquilo que Jesus pregava, mas os irmãos de Jesus não deram. Só que depois você sabe que todos os irmãos vieram, amém? Os irmãos de Jesus também se converteram. Então nós temos que entender que há um tempo para todas as coisas. Agora, a ansiedade, irmãos, o que a ansiedade faz com a gente? Me ajudem aí, o pastor esqueceu agora. O que a ansiedade faz? Faz o quê, irmã? A irmã foi na veia. A ansiedade faz que a gente sofra de maneira antecipada. Alguém de vocês já teve assim uma coisa difícil que você vai dormir pensando que vai fazer amanhã? Quem vai fazer isso hoje? Fala, eu não. Fala aí, eu não. Você veio aqui para aprender isso hoje, amém?
Eu digo para você, irmãos, quantos de nós não já tivemos um inimigo chamado boleto? Quem já teve esse inimigo? Você nunca teve esse inimigo para deitar assim, meu Deus, e amanhã? Tem que pagar, como é que eu faço, né? Às vezes nós passamos por essas lutas, como todos nós passamos. Quem tem boleto para pagar em casa? Você tem boleto? Se não tiver, peço que eu te dou uns 3 para você. Vamos dividir aqui, né? Brincadeiras à parte, tem coisas que nos tiram o sono. Tem coisas que nos tiram a paz. Você está sentindo algum problema, uma dor, você vai no médico, o médico fala, olha, você precisa fazer exames. E nesses exames nós podemos comprovar se isso pode ser tal coisa, pode ser aquilo. Você vai deitar, ai meu Deus, amanhã é o dia de fazer aquele exame difícil. Amanhã é aquele dia de fazer aquela coisa ruim que eu não queria fazer. Existem procedimentos médicos que são bem difíceis, né? Até para o próprio cuidado tem alguns procedimentos que é difícil. A pessoa fica ansiosa, aquela coisa ruim. Ou então, quando um filho, quem já teve, né, o seu filhinho, sua filhinha de seus 30 anos, saindo passear, passando a noite às vezes fora, meu Deus, cadê meu filho Jesus? Aquela coisa que cria isso no coração. A pessoa é natural do ser humano, né? É do ser humano. Quem já teve ansiedade de susto? Sabe que você leva um susto e fica, ai meu Deus, o que está acontecendo? Você escuta o cachorro latindo lá fora, escuta um barulho no portão. Você nunca ficou assim? Você nunca passou por isso? Meu Deus do céu, que eu já passei por isso, misericórdia, irmão. Né? Você fica, meu Deus, o que está acontecendo? O que tem aí fora, né? Então a gente tem que entender que a ansiedade faz você sofrer, às vezes, por uma coisa muito séria, que parece ser nada, ou pode ser uma coisa que não é nada, mas a gente faz que a coisa fique séria, porque a ansiedade gera isso. Então, nós temos que aprender a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Você espera ver sua família convertida, andando com Jesus? Lance sobre Jesus. Jesus, eu não posso converter ninguém. Quem entendeu que você não converte ninguém? Quem entendeu que só o pastor Jefferson pode isso? Como assim, irmãos? O pastor não pode converter ninguém? O único que tem poder para convencer um homem que está em pecado é o Espírito Santo. Eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar e crer que essa pessoa, quando ouvir a Deus, ela vai se arrepender. Então eu não tenho o poder de fazer meu irmão se converter, minha irmã se converter, meu pai se converter. Eu não tenho esse poder, mas eu tenho o poder de pregar, eu tenho esse dom de Deus de falar de Jesus, e quando essa pessoa entender que ela precisa, ela vai se dobrar ao Senhor. Mas tudo é no tempo de Deus. Hoje, no culto da tarde, eu comentava com as pessoas até o caso da irmã Lucimar, a obreira aqui da igreja. E eu falo isso de maneira aberta porque é uma coisa que ela também se alegra. Ela passou muitos anos buscando a Deus pelo seu esposo. E claro que não é uma alegria saber que ela perdeu o marido, mas desde que eu conheci, ela falava, pastor, ore, pastor, tenha conversão na minha casa. E foi dentro do hospital, quase ali, momentos antes da morte, ele aceitou Jesus. E eu até comentava hoje à tarde, até a irmã Lucimar vai lembrar bem que a senhora estava comigo. Eu comecei conversando com o marido dela, como nunca tinha visto, nunca, nem fisicamente conhecia ele, nunca tinha visto nem de longe. Eu estou conversando com ele, só que a senhora vai lembrar, a irmã Lucimar está aqui no culto, e eu falava com ele como se não estivesse ali para orar. Eu fui ali conversando de maneira informal, fui falando, como é que o senhor está? Tem que sair daí e tal, aquela coisa toda, conversando da vida. Daqui a pouco, quando se fala de vida, Jesus chega. Amém? A nossa história não é uma história vazia, sem Jesus não existe vida. Amém? Aí fomos falando, até que o seu Dori aceitou Jesus, pediu perdão para a esposa, pediu perdão para Jesus e hoje está com Jesus. Ô pastor, que bênção! Há casos de pessoas que nós esperamos que haja essa mudança para a gente poder viver 100 anos com ela aqui. Mas tem casos que Deus permite que essa pessoa se arrependa e ela já é levada ao céu. Para que essa pessoa não se perca, pode ser que a pessoa não se perca. Isso não convém a mim entender. Ai, por que isso aconteceu? Isso gera o que na gente? Uma ansiedade, uma coisa ruim. Então, eu estou usando este exemplo, a irmã me perdoe, ela sabia muito bem, já contou para todo mundo aqui na igreja sobre isso, mas estou usando este exemplo para a gente entender que existe um tempo de Deus, mas eu não posso me ansiar para que aquilo seja do meu jeito.
Deus tem um jeito de trabalhar, amém, irmãos? Deus tem uma maneira de trabalhar e nós temos que confiar. E agora, quando eu coloco a minha confiança em coisas, quando eu coloco a minha confiança no pastor, na igreja, quando eu coloco a minha confiança nos irmãos, nos membros, no marido, na esposa, eu posso errar, mas muito sério. Eu posso errar o alvo de maneira tão errada que eu posso até desistir de crer em Deus. Por isso que a gente nunca pode ter confiança em coisas. Se a gente ficar nessa, irmãos, porque tem pessoas que estão esperando acontecer algo na vida dela, que vai mudar a trajetória, que vai fazer acontecer algo totalmente surreal, mas isso só tem poder de fazer isso quando a pessoa está andando com Jesus. Nós temos que entender, Deus tem poder para mudar a coisa. Deus tem poder para mudar a situação, seja ela qual for, irreversível. Para Deus tudo é possível, eu tenho que crer nisso. Só que o crer é praticar, o crer é você também andar segundo aquela palavra. Isso não inibe que você não tenha problemas. Isso não quer dizer que você não vai passar por dificuldades. Isso não quer dizer que você enfrente situações difíceis. É ou não é verdade? Eu estava comentando, tem pessoas que, assim como Davi, o Davi, ele apareceu na história, põe para mim na tela para ficar mais fácil, para a gente não ficar, na tela não vai dar, que eu estou sem retorno aqui, deixa eu abrir aqui, 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, o versículo é o 45, é só para trazer à memória algo que você já conhece, 1 Samuel 17, 45, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, 17:45, diz assim, ó, Davi, porém, disse ao filisteu, ele estava aqui falando com o gigante Golias, lembra da história? Ele falando com o gigante, ele fala, tu vens a mim com espada e com lança, e você também tem um escudo, porém eu, Davi, estou vindo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Olha para o pastor, quem de vocês acha que no lugar de Davi você ficaria um pouquinho ansioso um dia antes? Só a senhora ficaria, irmã, com ansiedade. Quem ficaria preocupado em enfrentar um homem de 3,5 metros de altura? Uma patada desse homem, arranca o pescoço de alguém. Então você sabe que o Davi, irmão, ele era uma pessoa, disposta, uma pessoa atrevida, uma pessoa cheia de Deus, mas eu não tenho dúvidas que até as pessoas de Deus, elas têm aquele sentimentozinho, será que dá pé? Quem já foi na água e não sabe nadar, se der pé eu vou, se não der pé eu não entro, se não der pé eu não vou entrar nesse negócio. O Davi, será que dá pé? O homem tem 3,5 metros, não houve um homem de guerra que usa espada que tem coragem para enfrentar esse homem, e eu vou lá com a cara e a coragem. Não, ele fala, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você lança sobre o Senhor a sua ansiedade, você cria aquela confiança no seu coração. Você não sabe como vencerá, mas já tem certeza que venceu. Entendeu ou não? Então, quando você coloca essa confiança em Deus, você tem certeza. É duro quando nós esperamos de pessoas, duro quando esperamos que alguém nos anime, porque normalmente o mundo só desanima a gente. Não é verdade, irmãos? Olha para o governo, olha para isso, olha para aquilo outro, olha para o parente, olha para a vida do outro, você começa a falar, meu Deus, tudo só quer desanimar a gente, tudo só quer abalar a gente. Meu salário que era 50 mil, agora está 100. Eu só falei por fé, mas a gente sabe que a coisa está difícil. Os anos passam, o salário não aumenta, a coisa parece só estar difícil, você fica ansioso, eu tenho que trabalhar em 50 trabalhos, tenho que fazer 1000 coisas, e as coisas de Deus vão ficando para trás, você não tem tempo mais para as coisas de Deus. Então o Davi, ele tinha um baita gigante para enfrentar, só que ele colocou a sua ansiedade, a sua confiança em Deus. Deus, eu não sei como que eu venço esse gigante, não sei de que jeito eu posso fazer, mas não vemos a Bíblia notificando para nós que ele ficou treinando funda, ficou treinando com a funda ali, com o bodoque. Ele não ficou treinando, irmão, ele só foi com 5 pedras na bolsa, eu vou lá, irmão. Foi quantas pedras para derrubar o gigante? Uma. Foi 5 que ele colocou na bolsa. Se caso não cair com uma, foi muito pesado, vai dar outra, mas uma hora ele cai. Ele não precisava disso. Quando nós confiamos em Deus, nós temos essa certeza que independente do tamanho do problema, você vai vencer. Olha só, vou contar uma coisa para você.
Teve uma vez, isso não aconteceu várias vezes na minha vida. Eu, logo que casei com minha esposa, compramos um terreno para a gente construir, e alguns talvez tenham a mesma história, ou estejam passando por isso nesses dias. Você compra alguma coisa, está pagando aquela coisa que você comprou, lutando para construir alguma coisa, lutando para pagar outra coisa. E o terreno que nós compramos era muito íngreme, assim, era muito, muito caído. E não tinha como construir se não fizesse ali um baldrame e aterrasse. Era muito buraco, e nós não tínhamos recursos para fazer ali uma laje, era muito mais caro. Na época, sei lá, se era 30, 40 reais um caminhão de terra, eu sei que quando sobrou um pouquinho de dinheiro, eu comprava um caminhão de terra. Trabalhava o dia todo. Quem já puxou terra alguma vez? Já fez isso em casa uma vez? Né? Eu lembro que comprei um caminhão de terra. Quando eu chegava lá na nossa casa, eu chegava e falava, meu Deus do céu, tem um morro desse tamanho para puxar. Aí, claro que sempre tinha ajuda, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a ajuda que nunca vai te abandonar. Amém? Não tinha um amigo, não tinha nem um irmão da igreja. Nossa, o irmão, sabendo que eu estou sofrendo, não vem me ajudar. Às vezes a gente sente assim, não sente? Às vezes não sente assim? Podia alguém ajudar, o pai, a mãe, alguém? Ninguém ia ajudar, irmão. Eu lembro que quando eu cheguei no primeiro dia, o primeiro caminhão, foram 12 só dentro da casa. 12 caminhão. Aí eu chegava assim e falei, Senhor, o Senhor tem uma bênção muito grande para mim, né? Porque olha o tamanho desse morro de terra. Só que começava ali 6 e pouquinho da tarde, chegava do trabalho, até as 10, 11 da noite o caminhão estava puxado. Só que era de carrinho em carrinho. Não tinha alguém para colocar uma pá de terra no carrinho. Mas quando a gente começa a crer, a confiar que dá, diga, vai dar. Quando você começa a acreditar que dá, quando você deixa a incredulidade, quando você deixa a preguiça de lado, quando você para de murmurar, você começa a fazer, a coisa começa a acontecer. O Davi murmurou? Murmurou, gente? Ai, meu Deus, Senhor, por que o Senhor me colocou nessa enrascada? Por que o Senhor me colocou nesse problema? Não. Ele simplesmente falou, eu vou em nome do Senhor, eu vou vencer. Cada caminhão de terra, minha esposa lembra disso, ela estava grávida. Cada caminhão de terra tinha, né, muitas apazadas, mas é de carrinho em carrinho, quando a gente via, estava pronto, estava resolvido. Hoje está lá a casa, irmão. Hoje temos uma casa que até é um suporte para a nossa família, ajuda a gente hoje com recurso. Mas por que isso aconteceu? Porque o gigante era grande, mas a gente faz o quê? A gente vai ganhando dele aos pouquinhos. A gente quer a coisa do dia para a noite, não é assim que a gente quer? Não era melhor falar, viu, eu quero essa casa de 1 milhão aqui, está aqui o dinheiro. Tudo pronto, né? Mas a gente sabe que não é assim, nem todos têm essa condição. Claro que eu estou dando um exemplo bem bobo, mas para você entender algo sério. A nossa ansiedade, às vezes, impede que a gente viva as coisas maiores da parte de Deus, porque a gente pensa que é muito difícil. Pastor, essa conversão é quase impossível, essa pessoa que é difícil, essa pessoa não tem jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos de carrinho em carrinho. Alguns chamam de carriola, né? Alguém chama de carriola? Não chama de carriola o carrinho de mão? Já chamaram também? Quer dizer, o inimigo é grande, então vamos vencer ele de carriola em carriola. Vamos vencer o problema de pouco em pouco, mas todo dia vencer? Um pouco. Vencer todo dia essa ansiedade, vencer todo dia essa coisa ruim que faz você pensar que não vai dar, todo dia você tem que pisar na cabeça do diabo. O Davi entendeu, o Senhor está me enviando, é por isso que eu vou te vencer. É você encarar aquela situação e falar, eu vou vencer porque Deus está comigo. Ah, mas pastor, o problema é muito grande, gente. Claro que quando o pastor fala, parece uma coisa até tão fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Porque quando você vai encarar a coisa, a gente sabe que não é bem assim. Mas nós temos que ter essa certeza. Eu não sei como vai ser. Eu não estou nem preocupado como será. Eu só sei que vai ser assim. Como, pastor? Deus vai comigo. Então a vitória é certa. A vitória é certa. Põe para nós na tela aí. Abra sua Bíblia também. Em Hebreus capítulo 4. Isso aqui, irmãos, pode trazer para você uma visão da qual talvez até hoje você não percebeu. Hebreus, se você for lá, estava com o Tiago aberto, você vai voltar, estava com Pedro, né? Você vai voltar a Tiago e voltar então em Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo de número 15. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o 14, tá? Vamos ler a partir do 14, que assim a gente pega uma base que pega todo o contexto. Diz assim, acharam aí? Posso ler?
Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, que é quem? Jesus, Filho de Deus, que ele penetrou nos céus. O que façamos nós? Retenhamos firmemente a nossa, ou seja, não duvidemos daquilo que Jesus fez. Não vamos duvidar, vamos continuar convictos que a palavra dele é a verdade. Às vezes a coisa quer fazer a gente desacreditar, não quer? Às vezes, pastor, pois é, se fosse Deus, não estava passando por isso. Se fosse Deus, eu não estava passando por essa situação. Aí vem o versículo seguinte: porque não temos um sumo sacerdote, só para a gente parar, olha, pastor, sumo sacerdote era o sacerdote que comandava os sacerdotes. Então, essa linguagem eu tenho um pastor, eu tenho uma igreja, amém? Você tem? Que bom que você é pastoreado, que bom é você ser guardado como igreja de Jesus. Mas olha o que a Bíblia fala: este sumo sacerdote é pastor do teu pastor. Esse sumo sacerdote é quem? Jesus. Este Jesus, o pastor Jefferson pode falhar, todos podem falhar, mas o sumo sacerdote Jesus, ele olha para você. Diga: Jesus está olhando para mim. Leia agora que você vai entender. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas. Olha para o pastor um pouquinho. O sumo sacerdote, na lei, principalmente ali dos judeus, você vai perceber que o sumo sacerdote era aquele cara da cúpula, aquele cara inacessível, aquela pessoa que ele era um líder que ninguém falava com ele, ninguém podia chegar a ele. Só que estes eram aqueles que regiam muitas vezes regras das quais eles mesmos não conseguiam cumprir. Aí então vem o escritor de Hebreus e fala: gente, não se preocupem com aqueles que não praticam, porque estes podem falhar, mas o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele se compadece da tua luta. Ele sabe a luta que você está enfrentando. Ele sabe o pleito que você está passando. Ele sabe a batalha que você está enfrentando. Só que o texto diz, ele compadece do quê? Da sua alegria? Está escrito o que aí? Da sua fraqueza. Então entenda, irmãos, que haverá momentos que vai bater uma fraqueza, vai bater um sentimento de que não vai dar, vai vir esse tipo de ansiedade. Mas o que aprendemos lá na carta de Pedro? Lancemos sobre ele nossa ansiedade. Senhor, se tu és o sumo sacerdote que se compadece quando eu estou fraco, o Senhor sabe que esse pleito aqui eu estou enfrentando, mas o Senhor vai me dar vitória. Eu vou passar por cima desse problema. Daqui a pouco não vai ser só eu em Jesus, não vai ser só eu com Cristo, vai ser minha mãe, vai ser meu pai, meus irmãos, daqui a pouco vai ser toda a minha família. Hoje eu escutava o pastor Jaime falar algo sobre Noé que me chamou a atenção. O pastor Jaime falava assim: o herói Noé, ele falou dessa maneira, o herói Noé foi tão diferenciado que ele não ganhou ninguém para Jesus, mas a casa dele inteira foi salva. Irmãos, às vezes, irmãos, nós queremos fazer coisas tão grandes e esquecemos das coisas mais importantes. Primeiro você tem que salvar quem? Quando eu digo salvar, é no sentido de você compreender, que buscar para que isso aconteça. Deus, a minha casa tem que estar com o Senhor, eu não aceito. Nós temos que lutar para criar a salvação na nossa casa. Amém, gente? Então nós temos que ser esse herói, essa heroína que vai lutar até ver a obra de Deus contemplada. Amém, queridos? Agora, o sumo sacerdote Jesus, ele se compadece. O que é uma pessoa que se compadece, gente? O que é uma pessoa que se compadece? Uma pessoa que sente o quê? Que sente a dor, tem compaixão da outra pessoa, que sente como se estivesse no lugar. Mas ninguém sabe o que eu estou passando. Leia comigo, versículo de número 15 ainda. Porém, ele continua falando, esse sumo sacerdote, porém, que, como nós, fez o quê, gente? Em tudo foi tentado, mas ele fez o quê? Passou por isso sem? Vamos entender uma coisa? Jesus veio como homem. E a Bíblia fala que ele, como eu e você, passou por todo tipo de pleito. Então não tem uma luta que você passa que Jesus não tenha passado. Não há uma tentação que você não passe que Jesus não tenha sido tentado. Não há uma delas. Segundo esse texto. Quem crê que a Bíblia é verdade? Eu creio que a Bíblia é verdade. Então ele foi tentado em tudo. Quer dizer, se eu sou tentado numa área e você não é, e você em outra área, independente de qual seja ela, Jesus foi tentado em tudo. Tudo que eu sou tentado, tudo que você é tentado.
Só que a diferença é que na tentação até de desistir, Jesus não desistiu, ele não pecou. Ele não titubeou, ele continuou confiando. Ele lançou a ansiedade sobre quem? Sobre Deus, sobre o Pai. Ele não deixou. Lembra quando ele chega no Getsêmani, Senhor, viu? Amanhã tem um negócio sério que vai acontecer aí, né? Claro que ele falou em lágrimas, inclusive a Bíblia fala que ele chegava a suar no seu corpo grandes gotas de sangue. Eu acho que alguém que está assim, está numa aflição tremenda, né? Uma aflição muito grande. A Bíblia chega a dizer que nessa aflição que ele está passando, nesse pleito da alma, ele fala, Pai, olha, se o Senhor puder afastar isso aí, o Senhor afasta, que eu sei que não vai ser fácil, mas eu estou disposto a obedecer a sua vontade. Isso é lançar a sua ansiedade sobre o Senhor. Deus, eu não sei o que vai ser da minha família, não sei o que vai ser das minhas finanças, eu não sei o que vai ser do amanhã, eu não sei nem para onde eu vou amanhã, mas eu sei que o Senhor está trabalhando e o melhor vai acontecer. Amém, gente? Nós não podemos ficar ansiosos, Deus prometeu que nos guardaria. Se a gente parar aqui, irmão, já estaríamos realizados. Mas olha o 16 que chega mais profundo ao nosso coração. Cheguemos, pois, quando fala cheguemos, traz para o plural, quer dizer, nós temos que andar alinhados na mesma fé. Cheguemos, ou seja, vamos juntos. Não adianta um estar para cá e o outro para lá. Jesus disse que uma casa que está dividida não prospera. Uma casa que não está alinhada ao mesmo propósito, elas não vão para frente. Veja, irmãos, que até o inferno, eles não se dividem. Sabia disso? O diabo manda um capeta para fazer a pessoa beber, manda um capeta para prostituição, manda um capeta para isso, manda um capeta para aquilo, mas sempre com o mesmo propósito, matar, roubar e destruir. O diabo não se divide, quer dizer, os santos de Deus, o povo de Deus, muitas vezes está um para lá, um para cá. Isso às vezes acontece dentro de casa. O Senhor falou para nós lá no Salmo, dentro de casa tem que ter união. Em vão vai ser você trabalhar para tanta coisa para fazer, se o Senhor não guardar a tua casa, se o Senhor não for o dono do teu coração, da tua vida, você está trabalhando de graça. Ansiedade acontecendo cada vez mais, por quê? Porque você está trabalhando na força do seu braço. Por isso que ele fala, vamos juntos chegar a quem, gente? A Deus com confiança. Só tem confiança quem não está ansioso. A pessoa ansiosa não tem confiança. Quando eu digo assim para vocês, irmão, para ficar claro, nós como seres humanos, nós temos coisas que nos faz automaticamente para um ambiente de ansiedade. Automaticamente faz, meu Deus, e agora, e agora? Tem coisas que nos levam para esse lugar, mas nós temos que entender, eu tenho que confiar no trono da graça de Deus. Eu tenho que confiar, eu tenho que me achegar a Deus, porque se eu estou chegando no trono de Deus, como que eu faço para chegar no trono de Deus, gente? Como que eu faço para chegar até o trono de Deus? Claro que é por meio de Cristo, mas como que eu faço isso? Com jejuns, com orações. Quando você está passando por um momento difícil, está com uma dor, Deus, em nome de Jesus, eu sei que eu estou sentindo essa dor, mas essa dor já está caída por terra, porque o Senhor me curou, é declarando o que você crê e não o que você vê, não o que você sente, mas aquilo que você crê. Você tem que ter confiança. Agora, quando ele fala, pastor, já orei tanto, sei lá, não sei mais nem o que pensar. Quem já ouviu alguém falar assim? Eu já vi. Pastor, não sei mais se é Deus isso aí. A pessoa já vai, sabe, ela vai perdendo a fé. Mas por que isso acontece? Porque nós não estamos confiantes em Deus. A ansiedade faz você perder a confiança da graça. Vai ter graça no fim, amém, irmãos? Esse problema vai passar, amém? Aí diz, agora, aqui, outro ponto importante. Para que possamos alcançar o quê? Confiança para alcançar misericórdia e no fim achar? Presta atenção agora. Misericórdia e graça andam juntas, mas são coisas diferentes. Misericórdia e graça são coisas que andam juntos, mas são coisas diferentes. Por exemplo, tem um veredito sobre a minha vida. A Bíblia fala que todo aquele que morrer no pecado, aquele que não converter-se dos seus pecados, não deixar a vida de pecado, não arrepender-se diante de Cristo, não aceitar Jesus, este será levado como réu do fogo do inferno. Não é o que está escrito na Bíblia?
É o que está descrito. Então, assim, a sentença é: todo ser humano pecou. Lembra que já lemos aqui? Todo ser humano pecou, todos nós pecamos, não há um só que não tenha pecado, nenhum de nós aqui podemos falar isso. Porém, quando nós clamamos a Deus, Deus, tenha misericórdia da minha alma. Quer dizer, eu estou pedindo a Deus sobre uma sentença que já caiu sobre mim, que eu não tenho como sozinho resolver, mas tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha casa, amém? Estou aqui orando, Deus, misericórdia, porque sozinho eu não consigo. E já a graça de Deus é algo que eu recebo sem nem eu pedir. Alguém pediu para Jesus morrer na cruz? A graça dada por Cristo na cruz do Calvário me garante a salvação para mim e para minha família, se todos crerem nele. Aquele que olhar para Jesus e não se confundir, aquele que crê no que o Senhor Jesus falou, não será confundido. Diga graças a Deus. Então, olha que coisa séria. Quando nós vivemos diante de Deus com confiança, o que nós vamos encontrar na vida, irmão? Leia lá, por favor. Se você viver com confiança, vai alcançar o quê? Misericórdia e graça. No começo é misericórdia. Por que no começo é misericórdia? Porque eu estou ali perdido. Estou ali precisando que Deus me ajude, porque eu fiz algo que não deveria, ou a minha vida de pecado me condenou, mas a graça me alcança. Amém, Jesus? Então, é nesse sentido que nós temos que entender. A ansiedade faz que a gente sofra por algo que a gente não tem na mão. Você consegue empurrar alguém a fazer alguma coisa que ela não queira? Não consegue. Você não consegue fazer algo com a sua força. É misericórdia, Deus tem misericórdia. Senhor, meu casamento está acabando, minha família, Senhor, estou clamando misericórdia. Mas a graça chega se você estiver confiante em Deus. Você vai poder falar, ó pastor, fala comigo, minha família mudou. Fale, minha família mudou. Meus filhos mudaram, minha casa mudou. É diferente. Por quê, pastor? Porque agora eu estou confiando em Deus. Eu não duvido mais do que Deus pode fazer. Deus pode todas as coisas. E Ele vai mudar o coração daquela pessoa dura, aquela pessoa inquebrantável, será quebrantado em nome de Jesus. Amém? Termine o texto. Aí diz, a fim do quê? A fim de todo esse propósito é para quê, gente? Sermos ajudados em tempo oportuno. Olha um pouquinho, pastor. Vou mostrar uma base de exemplo. Quem já chegou na tua casa e falou assim, meu Deus, eu tenho um monte de coisa para fazer aqui, está uma bagunça. Quem já chegou em casa com casa bagunçada? Ih, pastor, eu saí de casa e achei bagunça lá. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Olha que coisa séria. A tempo oportuno. Quer dizer, então, que Deus deixa a gente sofrer tudo isso para depois ajudar a gente? Diga, não. O que é o tempo oportuno, irmãos? Tem coisas que nós temos que fazer. Pastor, eu fico ansioso porque eu queria fazer um monte de coisa. Meu Deus, tem um monte de coisa para fazer. Mas veja que muitas coisas que estão para ser feitas são coisas que você deixou de fazer. Não foi o diabo que impediu você. Não foi o Satanás que parou você. Foi você que não fez. Há coisas que nós não fizemos. Ou seja, essa ajuda vai chegar quando, irmão? No tempo oportuno. Qual que é o tempo oportuno do texto? Fala para a gente. Quando eu começar a confiar, a misericórdia que eu clamar a Deus, a graça me alcança. Ou seja, vai chegar o tempo oportuno que eu verei todos andando com Deus. Agora, tem coisas que nós não estamos fazendo. Como que vamos viver algo da parte de Deus se nós não estamos lutando? Se nós não estamos fazendo a nossa parte? Se eu estou vendo uma bagunça generalizada, o que eu tenho que fazer? Vamos falar a verdade. Tem gente que fala, pastor, é que é muita coisa. O que a gente faz com o gigante grandão? Lembra do monte de terra? Pega a carriola e carrega uma, né, de cada vez. Você não consegue resolver tudo de uma vez, mas comece a fazer algo. Comece de pouco em pouco. O grande problema é que a gente está achando, pastor, eu queria que resolvesse de uma vez. E aí a gente acaba perdendo a bênção completa, porque você quer a coisa na ansiedade, não vai funcionar. Então nós temos que entender, o tempo oportuno acontece quando, queridos? Quando a gente começa a fazer alguma coisa, ainda que seja pouco, ainda que devagarzinho, começa a orar, começa a clamar, começa a vir para a igreja. Ah, pastor, eu já fui para tantas campanhas, não deixe, talvez nessa oração, eu creio que nessa oração que faremos daqui 5 minutinhos, você pode ver a mudança da tua casa. Não é assim que a Bíblia fala? Quando o povo orava, Deus enviava o anjo, Deus enviava a bênção. Deus não pode fazer isso na nossa oração, gente? Pode ou não pode? Então nós temos que fazer o quê, irmão? Chegar com confiança, sem duvidar, sem titubear, crer que o Senhor pode mudar essa situação. Quem entendeu, diga amém. Então, este tempo oportuno vai chegar quando você começar a fazer alguma
Uma coisa, tem que começar a se movimentar. Pare de desanimar. Deixa aqui o Hebreus, volta só um pouquinho para trás em Colossenses. Colossenses. Eu, há alguns dias atrás, alguns dias não, tem já um bom mês e pouco quase aí, que eu senti de Deus que eu estava precisando tomar algumas decisões na minha vida pessoal. Já sentiu esses desejos no seu coração? Tomar algumas decisões sérias na sua vida? A Bíblia fala, a primeira carta, aliás, a terceira carta de João, no versículo 2, é direcionada uma oração, uma saudação a um homem chamado Gaio. E esse homem recebe uma oração, né? Ô amigo, eu quero saber que sua alma, que você está bem de saúde e que bem vai a tua alma, assim como tudo vai bem na tua vida. Coloquei no meu coração, Deus, eu tenho que ter um tempo para todas as coisas. Amém? Eu tenho que ter um tempo. Pastor, mas se eu não tenho tempo, você tem que fazer tempo. Você tem que fazer alguma coisa. Eu acredito que nós temos que entender pela palavra, a primeira carta aos Coríntios, o Paulo fala assim, que aquele que destrói o corpo será destruído por Deus. Quem já leu isso na Bíblia? Isso aqui pode ser a pessoa que vive na embriaguez, pode ser a pessoa que vive nas drogas, pode ser a pessoa que fica enchendo o corpo de gibi. Você entendeu? Você entendeu? Você pode ser a pessoa, por exemplo, que se droga, pode ser a pessoa glutona. O que é a pessoa glutona? Que come demais, que come o que não pode. Eu falei, Senhor, eu tenho que cuidar do meu corpo, senão eu estou sendo destruído aos poucos. E perceba que nós estamos vivendo um tempo, irmão, que está todo mundo fora do peso, todo mundo com dificuldade, é aquela coisa, que só comer e comer, porque a pessoa com ansiedade, ela faz o quê? Capaz. Come, e come, e come, e quando para de comer, dá vontade de comer de novo. É assim, ó, ai, vontade de comer coisa salgada. Passa um pouco, ai, vontade de comer coisa doce. Ai, mas agora eu vou tomar uma coisa, né, gelada, sorvete. E assim vai, né? A gente tem que tomar cuidado. E aí a Bíblia fala que nós temos que aprender a cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Aí a Bíblia também fala que a nossa alma tem que estar em paz. Como que eu faço para preencher a minha alma de coisa boa? Palavra. Mas, pastor, eu ainda assim posso ficar uma pessoa com a alma cheia de coisa boa, sabendo da palavra de Deus, tendo fé na palavra, ter um corpo saudável, que eu cuido dele. Amém? Mas eu posso ter um espírito desanimado. Podemos ou não podemos passar por isso? Não devemos, mas podemos. Não tem gente que vive desanimada, gente? Pode estar tudo bem, ela vive, né? Uma palavra que minha mãe falava, borocochô. A pessoa vive, né, irmão, pros cantos, irmão. Irmão, me dá um negócio, irmão. Tem gente que não pode se encostar, quer que o mundo acabe em barranco, irmão. Sabe o que é isso, não? Só os mais velhos vão entender isso aí, né? Acabar em barranco para terminar a vida encostado. Porque tem gente que não gosta de trabalhar, irmão. Tem gente que não quer fazer. Quando eu digo trabalhar, não é só no sentido de ir lá trabalhar como você é trabalhador, amém? Mas de você estar sempre disposto. E eu falei, Jesus, eu preciso tomar umas decisões na minha vida. Eu falei, Senhor, todos os dias eu vou tratar do meu corpo, vou tratar da minha alma e vou tratar do meu espírito. Pastor, eu estou vendo um caos na minha frente, mas eu continuo crendo naquilo que a minha alma diz. O que a minha alma diz? Tudo vai bem. Como que eu trato a alma? Com palavra. Por isso você tem que estar sempre ouvindo palavra, sempre meditando na palavra, para a sua alma nunca achar que ela pode dominar. Quem já teve a tristeza de começar a murmurar? Estou levantando minha mão aqui, ó. Já murmurou? Tá louco, faço tanto, não dá nada para minha vida. Às vezes o nosso espírito está assim, irmão. A gente sabe o que tem que fazer, mas não fazemos. Vamos ler o texto? Colossenses, capítulo de número 1:17. Senti de falar isso para você. Amém, irmãos? Versículo 17 fala assim, ó. E ele, aqui, Deus, né? O nosso Senhor, ele é o que, gente? Antes de todas as coisas. E todas as coisas depois dele subsistem por ele. Irmão, se ele veio antes do problema, se ele estará depois do problema, em quem eu tenho que confiar? Na minha ansiedade ou em Deus? Confie em Deus. Não duvide. Se ele estava antes, ele estará durante, estará depois.
Então, pare com esse negócio. E agora? Vamos ler, versículo de número 18. O que ele é? A cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tivesse o quê? Só para a gente entender, Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar por qual motivo? Provando que ele é o primeiro em tudo. Quer dizer, ele provou toda a batalha, toda a dor, toda a dificuldade antes que você, e ele venceu a morte antes que você, provando para mim e para você que nós também podemos vencer. Ele é a preeminência, ele fez tudo, ele passou, mostrando para nós, tem como vencer o mundo. Tem como você passar por esse mundo e vencer esse mundo mal. Vencer essas ansiedades do seu coração. Amém? Só para a gente poder, como eu comentei, deixei aqui uma lacuna grande quando eu falei aqui do exemplo, cuidar do corpo, da alma e do espírito. Nós temos que entender que tem pessoas que ela tem um espírito, por mais que ela tenha fé, ela tem a alma dela está sempre cheia de fé, ela está sempre com palavra no coração. Ela é uma pessoa que está sempre cuidando da sua vida, está sempre se dispondo, só que ainda há situações que querem impedir você de crer, que faz que o seu espírito fique desanimado. Por exemplo, enfrentar um gigante pode ser um desânimo. Pode ser um desânimo. Por exemplo, vamos pensar outra coisa. Eu não vou falar do Davi de novo, que eu já acabei de falar. Vamos falar de Josué e Caleb. A Bíblia fala que Josué e Caleb foram pessoas que tinham um espírito diferente. O que é uma pessoa com espírito diferente? Tem lugar que você chega que está todo mundo falando a mesma coisa. Você fala assim, ih, aqui a coisa só vai mal. Ih, a igreja nossa está acabando. Ih, nossa empresa vai falir. Mas vem aquele, não, eu acredito que tudo pode mudar. Quem que é essa pessoa? A pessoa que tem um espírito diferente. Aquela pessoa que a alma dela, a atitude dela, leva ela sempre, por mais que a coisa esteja mostrando tudo ao contrário, ela continua com o espírito animoso. Ela sempre continua para frente. Quer ver uma coisa? Vai em Números capítulo de número 14, 22. Números 14, 22. Estava acontecendo ali, irmãos, no meio do povo, que o Senhor chateou-se com o povo que estava murmurando. E aí o Senhor dá uma sentença. Só que assim, irmão, a sentença, quando ela chega para todo mundo, não chega? O dia do juízo vai chegar para todos nós, não vamos? Mas olha o que diz o texto. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, ou seja, nos tempos difíceis, Deus foi provedor. Amém? E me tentaram estas 10 vezes, ou tantas quantas já fizeram isso, e não obedeceram minha voz. Não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Então a sentença é, todos os israelitas que se levantaram contra mim, eles não vão entrar na terra prometida. Leia o versículo seguinte, leia bem alto comigo para a gente terminar. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Nós vamos ler de novo o texto e você vai falar o seu nome agora, amém? Porém, o meu servo Jefferson, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir a ele. E você vai perseverar no problema ou você vai perseverar em seguir aquilo que Jesus falou? É uma escolha que você faz. Pastor, vamos falar a verdade, gente. Quando Caleb entrou na terra para espiar a terra, vocês lembram que tamanho de problema eles tinham? Lembra que eram gigantes que moravam naquele lugar? Vamos dizer que fossem todos gigantes do tamanho de Golias para mais, 3 metros e tanto de altura. Como é que se vence um exército desse, gente? Como é que você rompe as muralhas de Jericó? Como que vence um exército preparado para a guerra e o povo de Deus era povo de guerra? Não, é impossível vencer isso aqui. Então o Caleb, irmão, o Senhor falou, olha, todos esses que murmuraram vão cair, mas quem perseverou vai vencer. Então entenda, gente, nós podemos estar em muitas pessoas aqui, amém, gente? Só que às vezes poucas pessoas têm um espírito. O que é o espírito diferente, irmãos? É aquela confiança, aquela certeza. Você tem palavra, você tem cuidado, ou seja, você está trabalhando para aquilo acontecer, mas às vezes o teu espírito é desanimoso. Não é um espírito animoso. Você não é aquela pessoa perseverante. O que o perseverante faz, irmão?
Quem das irmãs já colocou roupa no varal e a roupa caiu no chão? O que precisa fazer? Você vai ter que fazer o quê, irmã? Primeiro a senhora pega o cordãozinho ali de nylon e morde ele de raiva. Não? Ah, você que fazia assim. O que você faz quando a coisa não dá certo, irmão? O que você faz quando parece que... Gente, são 40 anos de deserto. O que tem que fazer? Reclamar, chorar da vida. O que a gente faz? Vou continuar crendo no que Jesus falou. Deus disse que seria, então vai ser, ué. Oxe. Eu não posso deixar a circunstância me gerar uma ansiedade. Assim, para a gente poder fechar aqui e a gente fazer oração, na verdade, se a gente pensar bem nesse texto aqui, a gente vai perceber uma coisa. Nós nos preocupamos com coisas que nós conseguimos fazer. Lembra que eu dei o exemplo agora há pouco para vocês da casa suja? A casa está suja, está frio, às vezes água gelada, dá uma preguicinha? Fala a verdade, dá uma preguicinha, mas tem que fazer, alguém vai ter que arrumar aquela casa. Tem coisas que você fala, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, manda um anjo para lavar essa louça. Vai resolver um negócio desse ou não? Não vai, irmão. Você entendeu que tem coisas que é você que tem que fazer? E não adianta falar, pastor, por favor, pastor, está acontecendo uma coisa horrível lá em casa. O que foi, irmã? Vamos orar para esse capeta sair. Pastor, não sei, tem gente sujando a louça lá, que meu Deus do céu. Isso é oração que tem que fazer, irmão? Isso é você se mover, fazer alguma coisa. Mas é difícil. Irmão, vamos falar a verdade, irmãos. O que é mais fácil você entender? Se você ficar preocupado com uma coisa que não está em sua mão, você vai ficar só sofrendo de maneira antecipada. Então o que você tem que fazer? Pastor, mas faz 30 anos, pastor. O que o Caleb tinha que Deus falou? O Caleb é diferente. Você fala o seu nome. O Jefferson é diferente. Fala, irmão. O Jefferson é diferente. Quer dizer, Deus tem que olhar para mim e ver isso. Eu tenho que chegar ao sumo sacerdote. Quem que é o sumo sacerdote? É o pastor do meu pastor. É o pastor do meu pastor. O pastor que é acima do meu pastor. O pastor que é o pastor de todas as igrejas. Jesus. Ele vai guardar a minha causa. Ele vai tratar com misericórdia quando eu precisar. Ele vai me dar graça para vencer o problema. Amém? Ah, pastor, mas o tempo passou. Tem coisas que estão em sua mão. Vamos falar a verdade. Sofrer de maneira antecipada é loucura. Pastor, mas se o meu pai morrer, ele vai para o inferno. Se for sem Jesus, vai, mas Jesus vai. Lembra que aprendemos, irmão? Se você perseverar firme no tempo oportuno, ele virá? Ou seja, pode ser tarde para você, mas o Senhor nunca tarda. Tem um ditado bem triste que as pessoas falam, Deus tarda? Deus nunca tardou e nunca falhou. Quer dizer, Ele sempre chega na hora certa. Agora, tem coisas que a gente faz a bênção se esticar. Aí semana que vem a gente fala um pouquinho mais, porque aí o tempo meu já se foi. Mas às vezes nós tomamos atitudes que faz que nós fiquemos mais ansiosos ainda. Não é verdade? Vamos trazer para falar um pouquinho dessa questão da ansiedade do trato clínico, por exemplo. O pastor Jaime estava falando isso hoje na live, se alguém assistiu, depois pode ir lá. É que foi quase 6 horas de live. Ele estava falando assim, olha, hoje as pessoas não estão percebendo que elas estão viciadas de uma maneira que às vezes ela não consegue sair da tela de algum celular. Está uma ansiedade. Quando sai, a pessoa ela fica sem vontade de fazer as coisas. Porque o mundo está onde? Está na mão. O mundo não está aqui. Ó. O mundo não está na mão, gente. A gente tem que tomar um cuidado com isso. Cuidado para você que tem a oportunidade de limpar a casa. Quem entendeu o que eu estou contextualizando? É só para você entender, né? Dá para fazer? Vai e faz. Tem como vencer o gigante? Eu não sei, mas Deus disse que se eu for, Ele vai comigo, então eu vou lutar contra esse gigante. O que eu tenho que fazer? O gigante está lá, o que eu faço, irmão? Eu vou embora. O que eu faço? Eu vou até ele. O gigante está aqui, então eu vou resolver ele. Lembrando que é uma carriolada de cada vez, uma carrinhada de terra de cada vez, você vai ver o monte acabar. O que era muito, muito difícil se torna uma coisa fácil. Quando? Quando colocamos a nossa confiança no nosso sumo sacerdote Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus?